Se você prestar bem atenção, por que a gente fala tão bem? E por que a gente escreve tão mal? A escrita é pobre. A escrita é uma perda sensorial. Como o Goethe dizia, o poeta alemão que estudou as cores, dizia o seguinte: a árvore da teoria é cinza, a árvore mesmo é verde, a árvore da vida é verde. Então isso quer dizer que existem muitas coisas que a gente abandona em nome da ciência, do conhecimento, etc. e tal. E tem outra coisa, eu não gosto nunca da ideia de enganar a pessoa, mesmo que o ato de enganar seja com a melhor das intenções. Como, por exemplo, chegar e dizer a escrita é riquíssima. Não é. Alguns autores são absolutamente extraordinários. Esses são a sua fonte de inspiração. Por isso você deve ler literatura. Mas deve ler literatura criticamente. Com isso eu quero dizer, você deve prestar atenção em como as pessoas usam as palavras e se te incomodar em como você não usa. Porque o estilo é uma espécie de correia de transmissão entre o emissor e o receptor. O estilo não pode ser um obstáculo. Por exemplo, vou citar algumas palavras que eu vi essa semana passada e a anterior, eu não me lembro, onde me deu uma espécie de nos ouvidos, deu uma espécie de freada nos ouvidos. Eu disse, não pode. Eu vi várias vezes as pessoas usarem a palavra impactar. Impactar, no dicionário Wise de 2019, que já faz algum tempo, mas acho que foi a última edição assim, do médio, que circula por todo mundo, não existe a palavra impactar, existe impacto. Impactar a ação de causar um impacto. Agora, veja bem como essa palavra pode ser mal usada. Vou fazer uma observação que, na verdade, é limitada, porque eu estou fazendo assim de cabeça. Por exemplo, se eu escrevesse uma frase do seguinte teor: as tarifas de Donald Trump vão impactar a economia brasileira. Veja bem, vão causar um efeito na economia brasileira. Agora, você não sabe, a menos que você esteja muito bem informado de todos os aspectos da economia brasileira, se ela vai ser um impacto positivo ou negativo. Então você diz assim, pode ser positivo. Se o seu produto for procurado nos Estados Unidos, a revelia dele não vai afetar muito, ou vai afetar demais. Então a palavra impactar exige uma cláusula complementar. Veja, por exemplo, eu conheci fulano de tal e ele me impactou muito. Impactou em que sentido? No bom sentido ou no mau sentido? Toda vez que você faz esse tipo de pergunta, você está no caminho errado. Por quê? Porque a regra da escrita é, se ela é pobre, use ela o menos possível. Use ela o menos possível. Por quê? Porque quanto menos palavras você usar, menos você força o leitor a essa chatice de ficar lendo texto. Porque não é possível que as pessoas achem que ler textos é uma coisa formidável. Ler textos é uma coisa trabalhosa, é uma coisa laboriosa, é uma coisa que é difícil. A leitura não é fácil, a leitura é difícil. Além do que, se você prestar bem atenção, por que a gente fala tão bem? E por que a gente escreve tão mal? A espécie humana. Apesar de haver grandes escritores, eu não estou dizendo que não há. Machado de Assis é um grande escritor brasileiro. Osman Lins, no mundo inglês, Dickens, Shakespeare, e assim sucessivamente, Borges. São grandes escritores, mas são pessoas que buscam pela excepcionalidade. Eles devem ser, na verdade, vistos como uma exceção, não a regra. A maioria dos textos escritos são lixo, absolutamente lixo, lixo intelectual. Então, por exemplo, a palavra, você recorrer à palavra sistematicamente, precisar de outras palavras para explicar algo, é porque está uma coisa faltando. Então, falta, impactar, falta a qualificação de impactar. O que impactar como? De que maneira? De que efeito? Isso é péssimo. Isso é coisa de professor. Professor que não dá muita atenção ao peso do aluno e fica querendo convencer o aluno que isso é formidável. Mas isso é um 7-1 intelectual. Eu acho, você pode não gostar do que eu estou dizendo, mas eu acho. Vou agora citar uma outra palavra que eu ouvi recentemente, uma palavra, uma expressão, né? Um pedaço de frase, que me causou muito incômodo, que é quando este é um momento histórico para as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, momento histórico. Parece que já está fazendo um pensamento muito profundo, mas é mais raso do que um pires esse raciocínio. Por quê? O momento histórico, ora, todo momento é histórico. Por quê? Porque se todo momento existe no curso da história, é porque o que as pessoas estão dizendo não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você dizer o momento histórico, porque todo momento é histórico, e toda história é composta de momentos. Ou cometeu-se um erro de redundância. Não interessa se isso está dicionarizado, não interessa se isso está sendo usado na televisão pelos jornalistas, não interessa se um grande autor usou, porque o grande autor também erra. Então o problema é o seguinte, não se aceita esse tipo de formação linguística, que é realmente muito ruim. Mas eu vejo isso frequentemente na televisão. Nenhum dos exemplos que eu botei aqui, que eu vou trazer aqui para você, é um exemplo que eu ouvi só uma vez, não, eu ouvi repetidamente. Eu já ouvi as pessoas tentarem corrigir esse problema de expressão como momento histórico, dizendo que esse momento é emblemático. Emblemático é também outra coisa que não tem o menor sentido. Por quê? Porque
Eu não entendo o que esses caras querem dizer quando dizem emblemático. Quem usa emblema? O que é um emblema? Será que as pessoas entenderam emblemático no sentido de representativo? Representativo no sentido de emblemático? Eu não sei. E se eu não sei, está errado. Critério importante para a escrita, ela ser autossuficiente. Ela não obrigar a pessoa a sair da leitura para fazer outra coisa, como procurar no dicionário. Daí a linguagem tem que ser simples, a linguagem tem que ser direta, ela tem que ser informativa. E se você for um gênio, será também inspiradora. Mas vamos supor que você não seja um gênio. Emblemático não. Emblemático é lixo. Eu jogaria essa palavra no lixo. O momento emblemático, o momento que serve de emblema, mas como é que o momento pode servir de emblema? São questões muito importantes que as pessoas deixam de lado. Meu amigo, um dos poucos mestres que eu tive na vida, Mauro Vilar, que é um lexicógrafo, que me ensinou a fazer lexicografia, disse uma vez para mim, recentemente, num e-mail que eu troquei com ele, ele dizia o seguinte: olha, o que acontece é que a língua é uma espécie de mãe que aceita tudo de seus filhos e aceita tudo que se apresenta para ela. E ela era muito conciliadora. Então, na verdade, por exemplo, você ter uma palavra no dicionário também não quer dizer nada. E, obviamente, isso vai fazer com que as coisas mudem no curso do tempo. Muita gente diz assim: ah, Ney, você não quer que a língua mude? Não, eu não quero que a língua mude, não. Eu não tenho querência desse tipo de coisa, não tenho querer desse tipo de coisa. Preste bem atenção na linguagem. A linguagem é composta de códigos e regras que são relativamente fixos, que são as regras gramaticais, né? E tem um outro que é a maneira como as pessoas desempenham e usam a gramática. Você vai ver que o desempenho é sempre criativo. E, quer dizer, ele sempre procura alguma coisa de novo. Enquanto que a gramática ela é repetitiva, redundante, ela não avança. Então tem duas forças, uma puxando para a mudança e outra puxando para a permanência. Por quê? Porque não é nem permanência nem mudança que interessa a linguagem. E não se justifica, é mudança. Sim, é mudança, mas o câncer também é mudança. As doenças são mudanças. A morte é uma mudança de estado. Então, são necessariamente coisas boas para os viventes, não é verdade? Então, esse raciocínio também está muito vagabundo. Tem outra coisa que eu gostaria de lembrar, era o seguinte: atualmente eu vou apostar, porque eu já vi isso começando a aparecer, precificar. Precificar é de uma idiotice completa. É uma má tradução da palavra price em inglês. A palavra price em inglês pode dizer preço e quer dizer também ajustar o preço. To price something, quer dizer, usar no sentido de ação, é reduzir ou aumentar o preço de algo. Então esse tipo de raciocínio é um raciocínio muito vagabundo. E eu fico impressionado de ver jornalistas, pessoas que lidam com a linguagem, cometendo esse erro, cometendo essa grosseria intelectual o tempo todo. Outro dia eu fui sentar para ver televisão e a André perguntou para mim: Eduardo, você vai vir aqui se aborrecer? Porque eu digo, mas isso não pode ser, ele é cheio de uma burrice atroz. Porque se você faz isso, você confunde tudo. Por exemplo, quando Heródoto escreveu o Historiae, que todo mundo traduz como histórias, ele não estava pensando em história no sentido que a gente pensa hoje, porque história no sentido que a gente pensa hoje não passava pela cabeça de um grego. Não era isso. Ele que estava Historiae quer dizer investigar. São investigações sobre a natureza do caráter grego. E ele termina o livro dizendo que o caráter que é importante na formação de um grego da época é a liberdade. Aí ele descreve as guerras. Ele não está ali para descrever as guerras. As guerras servem para ilustrar um ponto de vista. E se você chega a esse ponto, eu perguntei, mas por que Historiae? Eu não sou classicista, eu não conheço grego a esse ponto, eu não conheço, nem posso dizer que conheço. Mas eu vou dizer a seguinte coisa para você: isso só dá confusão. Coisas assim são absolutamente inaceitáveis. Bom, pois bem, nesse mesmo processo, um amigo me perguntou a seguinte coisa: como é que eu devo escrever? Nem isso, nem aquilo, ou isso e aquilo? Eu disse o seguinte: olha, você faz o seguinte, você usa só o que for unitário. Se você usar em estilo nem, então você diz nem isso, nem aquilo. Ou então isso ou aquilo. Porque você aí não descarrega as palavras nas costas do leitor. Tem de piedade do leitor, senhor. Tem de piedade. Porque os escritores não sabem o que fazem. Muitos deles, né?